Fala pessoal, eu sou Verônica Velasco e estamos mais em um Impacto Podcast. E hoje estamos aqui, uma honra, Pastor Claudemir, né? Pastor Claudemir, meu Deus do céu, eu conheço ele há muitos anos, né, pastor? Eu conheci o pastor Claudemir, ele nem era pastor ainda, ele era só Claudemir, né? Quando eu comecei a namorar Anderson, eles eram da Jesus Vive, do pastor Manuel. Isso. E Anderson trabalhava no teatro, Anderson trabalha no teatro até hoje, porque ele se inspirou a vida inteira no pastor Claudemir. Foi a melhor fase da nossa vida. Então, eu conheci ele lá, e a primeira vez que eu vi o pastor Claudemir fazer teatro foi a peça do Inimigo. Sim. Né? Sim, e ele era... Você era o líder do teatro? Não, era o Paulo Henrique antes de mim. Depois que ele saiu, aí eu acabei assumindo. Então, ele fazia o papel do diabo, gente. E a primeira vez que eu vi o pastor Claudemir fazer, eu fiquei com tanto medo. Assustador. Eu fiquei assustada, Até porque, olha, eu vou falar para vocês, um excelente pastor, mas um excelente ator. Pastor Claudemir está de parabéns. Eu nunca tive a oportunidade de dar os parabéns a ele. E era o mais tímido da equipe, né? Como que pode, né? Na hora a gente se solta de uma tal maneira. Nossa, assim, ele era um ótimo ator, né? Gostava muito de ver o pastor Claudemir fazendo teatro, aqueles trabalhos na rua, né? Que vocês tinham na frente da loja de Samuel Hudson. Isso, né? Isso. Aqueles trabalhos evangelísticos ali, meu Deus do céu, aquilo dali impactava campos. Aqueles trabalhos ali eram bem incríveis mesmo, na época do pastor Manuel, e fazia aquelas evangelizações corpo a corpo, né? Assim, também tinha uma equipe, né? Trabalhava antes. E assim, eu admirava muito o trabalho de vocês naquela época. E depois, né? Anderson saiu da igreja do pastor Manuel, veio para Quadrangular, e a gente ficou assim. Eu, pelo menos, fiquei sem notícias do pastor Claudemir. Eu só tinha contato na farmácia. Exatamente. Aí depois o pastor Manuel foi embora para os Estados Unidos, isso. E aí começou o chamado para ser pastor, que aí ele que vai falar agora, porque eu já não sei mais essa história, né? Então, como a gente estava conversando aqui antes um pouquinho, e muitas vezes as necessidades, Deus tem meios de trabalhar com a gente que são meios bem próprios mesmo dele. Ele nos conhece e ele sabe como pegar a gente pelo pé, ele investiu em nós, ele sabe do potencial que está guardado, escondido em algum lugar dentro de nós. E a época, eu continuo sendo a pessoa mais tímida da igreja, tá? Mas a época eu era o mais tímido de campus, né? Então, assim, sempre desde criança, na escola, era aquele que não falava nada, que ficava escondidinho ali e tudo mais. E na igreja não era muito diferente. Mas aí Deus usou o líder do teatro à época, o Paulo Henrique, e num dia lá, a gente estava sempre em oração, às noites, tinha sempre oração em alguma casa, e tinha um coral, e antes de ser teatro era um coral, e um dia ele me jogou no coral, e eu estava ali tentando me esconder atrás de alguém, nas costas de alguém, para que ninguém me visse, né? E num dia lá, numa reunião que seria a reunião do coral, o líder foi e falou para todo mundo que havia uma proposta da gente fazer uma peça, a Peça do Inimigo, que tinha sido feita por outro grupo que veio do Rio de Janeiro a campus da nossa igreja. E nesta coisa da peça, naquele dia seria o dia do teste. Só que a gente não foi avisado. E aí eu não sei o que aconteceu, que o Paulo Henrique foi e falou assim, o Paulo Henrique não perguntava se a gente queria ou não. Ele ia lá e colocava. Às vezes Deus faz isso com a gente, né? Porque se perguntar, a gente atrapalha. A gente se atrapalha, a gente trava, a gente sua, a gente, né? Então não consegue. E ele falou assim, olha, você vai ficar com esse papel aqui. E eu tinha que ler lá, né, a minha parte, memorizar aquilo. Ele falou, você vai ficar com essa parte aqui. E eu me lembro que eu fui para casa e eu tentava ensaiar aquilo. Eu chorava horrores, porque eu não conseguia ensaiar. Eu era novo convertido, né?
Mas assim, havia uma fé muito, muito definida, havia a essência da verdadeira fé que vinha do verdadeiro evangelho. Nós tivemos o privilégio de receber o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho gera em nós a verdadeira fé. Então eu era muito tímido, mas ao mesmo tempo eu cria que Deus poderia mudar aquela situação. Então, sozinho dentro de um quarto escondido nos fundos da casa da minha mãe, eu tentava ler aquilo e memorizar aquilo, interpretar ali dentro. Mas era uma situação impossível de acontecer. Aí eu olhava para o espelho, alguém tinha me falado assim, olha para o espelho. E aí você lê olhando para o espelho e tenta... E eu olhava para o espelho, mas era pior. Então... E muitas vezes eu chorava no chão assim, daquele quarto, nos fundos da casa da minha mãe, dizendo, Senhor, eu não vou conseguir fazer. Mas eu tinha tanta vergonha, que eu dizia assim, como é que eu vou dizer para o meu líder que eu não consigo fazer isso? Vai ser mais uma vergonha, além da vergonha que eu estou sentindo. Então, eu comecei a tentar interpretar. E aí o Espírito Santo começou a mexer em algo dentro de mim e começou a me levar a encarnar aquele papel ali. Primeiro eu fazia o papel de um jovem que recebia o evangelho, na mesma peça o inimigo, né? Não sei se você lembra. Então era alguém que ele tinha uma namorada, o jovem tinha uma namorada, e aí estava tudo bem no namoro, na vida dele, estava tudo certinho, até que as coisas começaram a dar errado para ele, para esse rapaz. E aí Satanás vai se manifestar, né? Ele vai, de repente, as coisas começam a dar errado, o namoro se rompe repentinamente e ele perde o trabalho, né? O emprego dele, e ele vai ficando oprimido. Então ele começa a pensar um monte de coisas. Ele vai para balada, né? Vai para balada, o rapaz da peça, e eu fazia esse rapaz. Na balada ele começa a beber, né? Ali deprimido, pensando em tudo de ruim que estava acontecendo. E alguém lhe oferece drogas e ele começa a se drogar. E na balada aparecia Satanás. Só que assim, ninguém via, a não ser os espectadores, né? A plateia. Então ele aparecia e ele ia manipulando as pessoas na direção, na minha direção, né? Na direção do meu personagem. E aí as pessoas me ofereciam a droga, primeiro a bebida, depois a droga, a gente usava a droga, e ele ria, Satanás aparecia e ria, dava gargalhadas assim, e era o Paulo Henrique que fazia. Então ele entrava, um homem todo de preto, né? A gente trabalhava muito com maquiagem, com roupas, né? Então ele entrava com um capuz na cabeça ali, né? E tinha um ar sinistro, uma voz bem fantasmagórica, bem diabólica, bem tenebrosa. E aí ele dava altas gargalhadas e a balada acontecendo, todo o trabalho de iluminação e tudo mais. E a gente apresentava isso nas escolas, nas universidades, nas praças, nas igrejas, sempre com essa visão evangelística, de mostrar aquilo que acontece por detrás das máscaras, por detrás dessa alegria que nos é proposta, das baladas, né? Das oportunidades que os jovens têm na vida, né? Uma série de refúgios, de saídas para a depressão, são caminhos ou atalhos, a palavra é essa, atalhos que vão surgindo para a gente tentar sair da depressão, para a gente tentar resolver um problema, que era o caso dele, né? Então ele estava muito deprimido com a vida perdeu sentido para ele, e aí ele começou a usar drogas, aquela coisa toda, bebida, droga, tudo dando, né? E aí vinha uma outra cena. Na outra cena ele era evangelizado. E quando a pessoa, na peça, a gente representava um ambiente público onde estava havendo evangelismo.
E aí o rapaz ia passando por ali, aí a equipe de evangelismo o abordava e tentava falar de Jesus para ele. Mas à medida que ele tentava prestar atenção na evangelização, o rapaz abria a Bíblia com o folheto na mão, mas o inimigo ficava rodeando ele e não o deixava prestar atenção. Então ele se distraía toda hora, o inimigo apontava uma coisa assim, e ele olhava para cá, olhava para lá, o rapaz puxava, o evangelista puxava novamente a atenção dele, mas era muito difícil. Sim. O inimigo aparecia para quem estava ali para a plateia, para poder revelar a presença, a influência, né, a ingerência de Satanás, mas ele não via o inimigo. Então, dessa forma, era muito fácil para o inimigo enganá-lo. E aí ele começava a sentir sono. O rapaz tentando falar de Jesus para ele, apresentando o evangelho, ele sentia sono, ele distraía, ele ficava inquieto, e sabe, aquela coisa acontecendo. Então era uma peça assim. Em alguns lugares que a gente apresentava, nas primeiras cenas, que é a cena da traição, né? A namorada de repente rompia com ele e havia uma sugestão, né? Ali que tinha havido alguma traição, alguma coisa. Depois a perda do trabalho dele e depois o momento que ele estava na balada. Então todo mundo, quando a gente chegava em escolas, ensino médio, e começava aquela parte da balada, as meninas entravam maquiadas, com roupas pretas, assim, aquela coisa toda, aquela coisa tribal, né? Aí a garotada do ensino médio começava a dançar, porque eram músicas sempre com batidões, aquela coisa bem assim, jovem, né? Aí todo mundo dançava, ria, falava, não sei o quê, mexia com as meninas. Então a primeira parte era essa parte, sim, que atraía a atenção de todo mundo. Aí depois vinha essa outra parte, que havia tentativa de evangelização, mas aparentemente a evangelização era frustrada, não dava certo. E no final, o evangelista, entregava o folheto e ele guardava o folheto. Então ele chegou a guardar o folheto. Mais adiante, as outras cenas iam aparecendo. E num dado momento, ele estava numa praça, assim, e aí o inimigo vem e passa por ele, né? Mas aí ele já se materializa. Então ele vem em forma de um homem estranho, e aí ele vai, quando o inimigo passa por ele, está no ponto de ônibus, aí ele vai e pergunta a hora, né? As horas, e o inimigo vai dizer assim para ele, é uma pessoa, um homem, bem caracterizado de um homem, mas um homem estranho, sim, em alto, vestido de preto, tal. E ele diz assim, que horas são, por favor, né? Boa tarde, boa noite, que horas são? O senhor pode me dar as horas? Aí ele vai dizer assim, vamos supor, são 19 horas. Obrigado. Aí ele vai virando para continuar assim, né, a andar. Aí o tal homem vai dizer assim, vai dar o nome dele. No meu caso, vamos supor que fosse Claudemir, de fato, meu nome não era, o nome do personagem, diz assim, são 19 horas, fulano de tal. Aí, quando falava o nome dele, ele tomava um susto, né? Ele voltava e dizia assim, mas você me conhece da onde? Aí ele olhava assim, de uma forma bem sinistra, e dizia assim, eu te conheço há muito tempo. Eu sei de tudo que se passa na tua vida. E aí ele dizia assim, eu sei que você perdeu a sua namorada que você amava. Ela te traiu com outro. Eu sei como acontece dentro da tua casa. Teu pai é um alcoólatra, né? Desempregado. E agora você também está desempregado. Então eu ia falando para ele assustado, né? Como que aquele homem... Mas quem é você e tal? Aí ele dizia assim, depois a gente conversa sobre a minha pessoa. Mas eu posso te ajudar. Na verdade, eu estou aqui para te ajudar. Eu venho ao seu encontro, porque eu sei do que você precisa. Falava para ele. E aí ele, depois que ele falava um monte de coisa, como que ele ia resolver os problemas dele, ele dizia assim, mas o que você quer de volta? Né? Porque ninguém faz nada de graça.
Aí ele olhava e dizia assim, depois a gente conversa. Depois a gente conversa. E aí ele tocava, eles iam se despedir e havia um cumprimento, né? Então ele estendia a mão, assim, e o rapaz estendia a mão para ele. Aí quando apertava a mão estava quente. E ele tomava um susto com aquilo, né? Ele queimou a mão ali, uma coisa estranha, né? Então ele dá um grito assim, tua mão, o que tem na tua mão? Ele ria, né, para ele, né? E aí ele se despedia, ia embora, cada um para um lado, e começava uma outra cena. Né? Até que lá adiante, depois que o inimigo dava tudo aquilo que... E é baseado, né? É baseado naquele texto que fala quando Satanás vai apresentando a Jesus, né? Os reinos. Jesus está em jejum, em oração, então 40 dias, né? Ali em jejum, e Satanás se apresenta para Jesus. E ele vai levando Jesus, e começa uma narrativa da parte do evangelista, desse diálogo entre Satanás e Jesus ali no deserto. E aí ele vai falando, né? Se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. E aí Jesus vai e resiste ao inimigo pela palavra. Ele diz, não, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí mais adiante ele leva no pináculo do templo. Se você é filho de Deus, né? Uma altura, ele se salta daqui, né? Porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que te guardem. Ele cita a Bíblia para Jesus, e Jesus vai mais uma vez, não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito, Satanás. Então ele ia, e depois ele diz, ele leva a um lugar, ele mostra seus reinos dos homens. Quer dizer, tudo aquilo que a gente quer, né? A gente quer ser bem sucedido financeiramente, a gente quer. Quer dizer, ninguém quer ser uma pessoa esquecida na sociedade. Então você quer ser reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu talento, pelo seu esforço, né? Todo mundo quer ser amado, né? Ninguém quer ser esquecido, abandonado, desprezado. Então a gente deseja isso. O ser humano tem essa necessidade. É muito triste quando um marido faz de tudo para trazer o pão para dentro de casa, mas a esposa ou a família não reconhece, não percebe o trabalho dele. É muito difícil quando uma mulher que tem 2 turnos de trabalho faz de tudo para contribuir, o marido não dá valor. Então, assim, você precisa desse reconhecimento. Isso te encoraja a viver a vida, já que o mal está na terra, né? A maldade está na terra. Os espinhos, as pedras, né? Então, as dificuldades. Então a gente precisa de pessoas que estejam ao nosso lado, que nos façam bem, né? Pessoas que nos ajudem a caminhar, a vencer, a achar sentido na vida. E Satanás, ele quis facilitar para Jesus, né? Ele quis facilitar. Por que você vai ficar com fome? Você é filho de Deus? Então transforma a pedra em pão e sacia a sua necessidade de pão. Você tem poder para se auto-suprir, suprir as suas necessidades. Afinal de contas, quem é você? Você não é o filho de Deus? Como é que o filho de Deus vai ficar com fome? Você não é o filho de Deus? Você pode saltar daqui, os anjos vão te amparar, você não vai morrer. E olha que cena maravilhosa, os anjos te amparando, as pessoas vão olhar para você, vão crer em você. Só que os fins, eles não justificam os meios, né? Os meios precisam ser importantes, tanto quanto os fins. Os meios precisam ser lícitos. Os meios precisam ser bíblicos. Os meios precisam passar pela vontade de Deus. E não apenas os fins, o objetivo, a conquista. Eu preciso pensar nas ferramentas que eu estou usando, no caminho que eu estou usando, para chegar onde eu quero chegar. Então essa coisa de querer chegar muito rapidamente ao sucesso, né, a vantagem, por isso que a gente acaba buscando uma vantagem ilícita. O que é o roubo ou o furto? É quando eu
percebendo as minhas necessidades materiais, eu quero tirar de você o seu bem para suprir as minhas necessidades materiais. Esse é o furto. Ou o roubo, né? Então, assim, eu não vou usar de meios ilícitos para chegar onde eu quero. Então, Satanás estava ali tentando enganar Jesus. E Jesus vence na palavra. Jesus sabia quem ele era. Ele não precisava provar nada para ninguém. Não tem que provar que ele era filho de Deus. Não tinha que provar que as promessas de Deus se cumpririam na vida dele. Se ele tivesse necessidade de ser amparado pelos anjos, ele seria amparado pelos anjos de Deus, né? E também os reinos da terra. Jesus queria conquistar de fato os homens da terra, né? E os reinos que esses homens criaram, porque o reino de Deus está acima de todos os outros reinos. Mas não uma conquista a qualquer preço, né? Não uma conquista a qualquer preço, não uma conquista que faça romper a minha relação com Deus, que quebre a relação de confiança com a minha família, com as pessoas que me admiram. Quanto vale a minha moral? Quanto vale, né? Então, assim, e essa peça mostrava esse outro lado, sabe? Como que o inimigo, ele quer facilitar as coisas. Deixa que eu te ajude a resolver seu problema. Né? Então, né? O suicídio, por exemplo, ele é uma das situações. A pessoa está muito angustiada. Ela não consegue livrar-se daquela angústia. E ela não consegue achar um caminho, um meio para poder resolver aquelas questões que estão gerando angústia. Se ela tiver a oportunidade de conhecer Deus, o Evangelho de Cristo, sabe? Uma voz amiga que se aproxime dela, que possa ter a boca de Deus, né? Dar som à voz de Deus para aquela pessoa. Ter os braços divinos. Ter o ouvido divino. Porque às vezes a pessoa só precisa de alguém para quem desabafar. Ela quer um colo. Sabe? Se ela tiver alguém com quem desabafar, no dia seguinte ela não está pensando mais naquilo. Então a gente só precisa ser esse instrumento ali. E numa sociedade capitalista, individualista, uma sociedade competitiva, né? Um vai, né, de disputa o tempo todo. Então a peça mostrava o reino do mal e como que o inimigo agia e age na sociedade hoje. Né? Eu acho que hoje é muito pior do que daquela época, né, pastor? Hoje talvez de uma forma mais agressiva? Mais agressiva e usando... Ele sempre se atualiza, né? Então assim como nós usamos as redes sociais e todas essas ferramentas, vocês estão usando a tecnologia para o bem. E vocês não têm noção de quantas pessoas estão sendo abençoadas e ainda serão abençoadas. Onde é que esses debates aqui, essas conversas podem chegar? Se as pessoas souberem que é possível resistir ao mal, resistir a um pensamento negativo, sabe? Um pensamento negativo, um pensamento pessimista, é possível resistir. Que assim como há pessoas maldosas na Terra, e o mal está na Terra, também há pessoas fraternas, há pessoas bondosas, há pessoas solidárias, há pessoas que dividem o que têm, há pessoas do bem na Terra. Então, eu preciso ser um aliado do bem, sabe? Um aliado de Deus. Preciso ser uma ferramenta nas mãos de Jesus e usar a tecnologia para poder alcançar o maior número possível de pessoas. À medida que você compartilhar esse vídeo e as mensagens deste canal, você vai se colocar nas mãos de Deus como instrumento do bem. Você vai ser um elo do bem. Você vai ser uma ponte entre o reino de Deus e tantas pessoas. No reino de Deus não há falta alguma. No reino de Deus há paz, há alegria, há fé, há amor, há generosidade e há tantas outras coisas, tantas outras virtudes que fazem parte do reino de Deus. Por isso que o Evangelho chegou até nós. Né? O Evangelho chegou até nós. Jesus não teve que usar armas e nem ameaçar ninguém para que as pessoas o admirassem e abraçassem a mensagem dele. Jesus, ele mostrou o poder do amor.
E o poder do amor é um poder eterno, que está para além da coerção, da violência, sabe, das armas. As armas que Jesus veio trazer são armas espirituais, armas morais, armas que não destroem os homens, mas armas que desmascaram, sabe, o poder do mal. O mal, ele se camufla na sociedade. Deus está por toda parte. Os anjos, eles estão por toda parte. Mas os demônios também estão por toda parte. E eles se disfarçam. Muitas vezes a pessoa vai lá, tem um amigo, e o colega dele da escola já começou a usar drogas. E aí começou com a maconha, foi para a cocaína, o crack, e hoje já está participando do tráfico de drogas, vendendo drogas na escola. E muitas vezes o jovem é muito amigo daquele outro, e ele nunca foi a uma boca de fumo, ele nunca saiu ali daquele círculo de amizade, né? Nunca foi a determinados lugares, mas a partir de um colega, ele acaba usando a bebida muito cedo, a droga, se vicia, e daqui a pouco ele já está trabalhando para traficante. Nós temos perdido muitos jovens, porque o inimigo se camufla. Então essa peça, ela mostrava isso, como o inimigo se camufla. É verdade. Então a gente, no final, né, o final da peça é extremamente maravilhoso. Num dado momento Satanás vai e se manifesta de novo para o rapaz. Depois que deu tudo que ele queria, ele consegue as namoradas que ele queria, ele conseguia, né? Conseguia ficar com uma, conseguia ficar com outra, né? Conseguia arrumar dinheiro com facilidade, sempre de uma maneira ilícita. E se tornou o bambambam, aquele cara descolado. Na escola ele era o cara, então ele ficava com todas as meninas, mas começa a usar drogas, começa a trabalhar no tráfico, começa a aparecer com dinheiro, com roupa de grife, um monte de coisa. Mas num dado momento o inimigo vem requerer, ele vem cobrar aquilo que ele tinha dado. E aí, quando ele veio cobrar, ele se manifesta para ele começa a falar várias coisas. O rapaz vai e diz assim, mas quem é você? Porque ele diz assim, eu estou andando com você, tenho estado com você, desde o dia que você abriu uma brecha na tua vida e permitiu que eu entrasse por meio dos vícios. Aí ele vai falando um monte de coisa. Aí ele pergunta assim, mas quem é você? Quem é você? Como que você conhece tudo sobre a minha vida? Aí ele começa a falar. E aí ele vai tirar, ele fica o tempo todo com capuz. Aí ele puxa o capuz. E quando ele puxa o capuz, a imagem é terrível. É bem assustador. E aí ele começa a dizer quem ele é. Aí ele usa aqueles nomes lá do Apocalipse, nomes usados para Satanás. Ele diz, eu sou isso, eu sou aquilo, não vou repetir. E aí o garoto vai ficando cada vez mais assustado, aí ele tenta fugir. Quando ele tenta fugir, ele vai, levanta a mão assim e puxa ele, sem tocar nele. Aí ele rola no chão. Aí ele tenta fugir de novo. Aí ele joga ele assim, ele faz movimentos, e ele vai rolando no chão. Ele rolava no chão, para cá, para lá, até que aí uma música em toda a iluminação, aí ele vinha e começava a bater nele. E ele gritando, ele falando, pelo amor de Deus. Aí ele diz, Deus, você já o abandonou há muito tempo. E aí ele vai gritando, sabe? Até que, antes disso acontecer, quando ele se revela, e o rapaz começa a ficar ecoado, e o rapaz ele fica numa posição fetal, né? Ele é como se ele voltasse à posição fetal, com muito medo. Ele vai, enfia a mão assim, e o que você quer? Ele faz essa pergunta. Ele diz assim, eu quero o teu coração. E eu vim aqui hoje
para pegar o teu coração. E aí ele colocava a mão assim, como se agarrasse o peito dele. E aí ele arrancava um pedaço de carne cheio de sangue e aquilo caía. Então aquilo no movimento assim, enfurecido, né? E o rapaz dava um grito que era como se fosse a alma da pessoa. Sabe? Era uma cena assim terrível e de um sofrimento inimaginável. A alma da pessoa. E aquele sangue, aí ele pegava aquele coração e ele despedaçava na boca muitas vezes. O Paulo Henrique fazia isso. Eu não despedaçava na boca. Eu jogava no chão. Eu jogava no chão e para toda peça eu tinha que levar um pedaço de carne. Realmente levar um pedaço de carne com sangue e tudo mais. Ficava dentro da roupa do rapaz. E na hora, aquela carne arrancada, assim, eu jogava no chão e pisava, né? Então, à medida que esmagava, ali ele ia contorcendo, ele ia rodando no chão, como se fosse a alma sofrendo, e ele ia esmagando aquilo. Era uma cena muito forte. E aí todos aqueles jovens que estavam lá na escola, né, rindo, brincando, você não ouvia mais nada, nenhum barulho. Aquele silêncio sepulcral, coisa assim. E o rapaz gritando, rosnando no chão, grunhindo de dor. Aí ele jogava o coração para cá, para lá, pisava, aquela coisa. Aí o rapaz gritando, pedindo. Ele vai e pega um folheto pegava o folheto dentro da calça. Ele se lembrou do folheto, daquela evangelização. Ele se lembrava. Ele pegava aquilo ali e o inimigo batendo nele, nas costas dele, dando socos. E ele pegava aquilo dali e ele lia um texto. E aí ele gritava. Era quando ele gritava e dizia assim, Jesus, ele dava um grito, mas assim, sabe? Aquele grito da alma que buscava a libertação dos seus algozes. Ele gritava e ele levantava as mãos. E aí entrava uma música muito forte. E quando ele gritou assim, gritava, se levantava as mãos, o inimigo caía atrás dele, que ele estava batendo nele. E o inimigo então voltava de novo e tentava bater nele novamente. Oprimia a vida dele. Só que não conseguia. Então batia num escudo invisível e voltava e caía. O inimigo ficava com muita raiva. E o rapaz continuava a gritar no chão, né? Pedindo a Deus para perdoá-lo, que ele se arrependia. Então era um momento muito forte mesmo. E o inimigo enfurecido rodava ele assim, ficava rodando e tentava de novo acertá-lo, não conseguia e caía, tentava acertá-lo, não conseguia e caía. Quer dizer, criou-se uma proteção ao redor daquela pessoa, porque ele tinha clamado a Deus. Então, exatamente o Evangelho de Cristo. A nossa vida no mundo, os prazeres, as seduções e tudo mais. O Evangelho que a gente despreza e depois na dor. O Evangelho que a gente lembra. A palavra de Deus diz que clama a mim e responder-te-ei. E diz que se nós com a boca confessarmos Jesus como Senhor e no nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o texto diz que nós seremos salvos. Então ali no chão ele clamava, o inimigo não conseguia mais e entrava uma outra música. E duas pessoas entravam em cena como se fossem dois anjos e davam um novo coração para ele. Era um coração aceso, né? Era uma luz em forma de coração. E aí eles chegavam, tocavam no ombro dele, ele levantava a cabeça do chão e olhava para eles, aí eles falavam com ele e davam um novo coração. E era quando ele levantava aquele novo coração, colocava-se no peito e agradecia a Deus. Cena linda. E ali Deus foi trabalhando, né? Aquele tímido, aquele garoto tímido, a timidez foi quebrada no teatro. Deus usou o teatro e depois o chamado, né? Para pregação da palavra. E hoje estamos aí, casados, 33 anos de casamento. 33? Uma filha de 29 anos, um filho de 17 anos. Meu Deus, sua filha tem 29 anos, pastor. Meu Deus. Olha quanto tempo passou. No Big Head na grávida dela. Eu vi ela grávida dela.
E Deus, assim, hoje, para onde Deus deseja me enviar, a graça dele em mim me leva a lugares que eu nunca imaginei. Eu venho de uma família espírita, minha mãe tinha um terreiro espírita, e eu fui o primeiro a se converter dentro daquela casa. Hoje são várias pessoas cristãs, obreiros e obreiras da igreja, mas eu fui o primeiro a me converter de uma família espírita, assim, 100% da família espírita. E eu era jovem, né? Eu tinha 17 anos quando o evangelho entrou na minha vida e de lá para cá, só vitória. Só vitória mesmo. Só falando do reino, né? Deus me requereu coisas, né, que eu não me arrependo de ter renunciado. Então, hoje somos uma igreja abençoada. Mas eu passei em concursos públicos, né? Eu continuei a estudar, fiz teologia. E antes de fazer teologia, eu passei no concurso para a Polícia Militar, em 1992. E aí eu tinha um chamado, o chamado era muito forte. Eu renunciei à polícia. Estaria reformando agora, né? Em janeiro do ano que vem eu estaria reformando como policial, aposentando. E eu vim embora do Rio de Janeiro para cá, para começar a vida aqui. Porque lá no quartel a única coisa que eu fazia era evangelizar. Mas passei em todas as provas, saí com notas excelentes, mas pedi desligamento. Porque o chamado foi mais forte. Depois fiz teologia, depois fiz direito, né? Sou advogado de formação. Nossa, não sabia. Fiz minha prova na ordem dos advogados, foi na área criminal. Depois de fazer teologia, ainda fiz direito, depois fiz uma pós na área criminal. Depois estudei outras coisas. Fiz uma pós na área de filosofia, né? Eu também fiz filosofia e autoconhecimento pela PUC. Eu fiz direito pela UCAM, Universidade Cândido Mendes, e fiz a pós pela PUC do Rio Grande do Sul, em filosofia também. E estou terminando uma outra faculdade. Quer dizer, a vida mudou por completo. Um jovem tímido, que não conseguia estudar direito, conseguia estudar, tinha 1000 dificuldades. E aí Deus foi fazendo a obra. E o que mais me agrada é poder servir ao Senhor. Tá aí servindo o Senhor. Assumindo essas causas aí que eu te falei, muito me alegra. Também com os viciados em drogas, a gente vai atrás, pega, leva para casa a recuperação. E hoje a gente tem uma equipe a gente chama de Ministério Voluntário do Reino, né? Que é uma equipe de voluntários, eletricistas, pintores, profissionais de várias áreas. E a gente vai pegando causas específicas. Como, por exemplo, a gente adotou uma escola, uma creche. Então, tudo que precisava naquela creche lá do Eldorado, Parque Eldorado, eu fui ao Parque Eldorado, procurei as escolas e vi algumas creches, e vi uma creche que estava em condições mais precárias, 2 anos atrás. E aí a gente adotou aquela creche, levei os profissionais para lá e a gente começou a fazer as coisas. Reformando, ajudando, pintando, levando equipamento, fazendo uma coisa e outra. É o que mais me alegra. De tudo que eu faço, o que mais me alegra é poder estar fora da igreja evangelizando. Fora das 4 paredes evangelizando. Falando às pessoas, compartilhando do amor de Deus para as pessoas. E a segunda coisa que mais me alegra é assumir essas causas sociais. Que o meu dia é o melhor dia para mim. Sabe? Quando a gente pode estar nesses projetos assim. Então a gente tem vários irmãos que nos ajudam nessas causas aí. Estamos aqui, até hoje. Pastor Claudemir, foi um prazer muito grande te receber aqui, né? A gente estava até assim, parado, eu vi a reação dele,
parado ouvindo o pastor falando, né? Muita história. Parecia que estava pregando lá em cima do púlpito. Eu me senti assim. É uma situação. Às vezes a gente até tenta evitar, né? Evitar, mas Já é, tá acho que é o costume, dentro né, da já de alma. estar em cima do púlpito, né, ministrando, isso aí já está na pessoa já. Então foi um prazer Parte. muito grande receber o pastor aqui, né? E você que está nos assistindo, acompanhe o pastor nas redes sociais, a igreja também tem as redes sociais, né, A pastor? igreja também tem IACJC, né? @IACJC, no Instagram e também no YouTube também. Igreja Congregacional Jardim Carioca, só isso. Igreja Congregacional Jardim Carioca, tem uns cultos lá, enfim. Sim. E esse canal aqui que é um canal especial. Amém, amém. Então siga o pastor nas suas redes sociais, siga a igreja também nas redes sociais. O Daniel vai estar colocando todas as redes sociais aqui embaixo. Nos siga também lá no Instagram, Impacto Underline Podcast. E aqui também no YouTube, assista os nossos vídeos, compartilhe, se inscreva no canal, né? Dê o seu like, porque isso é importante, Muito importante. né? Pastor, dê sua última consideração, né? Para poder a gente. Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de poder conversar um pouco. A gente acaba falando um pouco mais do ponto de vista pastoral, né? Por não estar diretamente ligado à música, mas tenho certeza que você que está ligado aí à música, você que compõe, você que toca, você que é musicista, vocalista, você com certeza Deus vai usar o talento que Ele colocou nas suas mãos e vai enriquecer muita gente a partir da sua vida, da sua história e daquilo que Ele tem colocado no teu coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Gente, muito obrigada por vocês estarem assistindo esse vídeo. Assista os outros vídeos que estão aqui no canal. Obrigada por tudo. Valeu e fui! Um beijo.